Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do nono ano, professor Juan. Estamos iniciando hoje o nosso livro 3, onde nós vamos ver a regionalização e os aspectos humanos do continente asiático na unidade 1. Então nós vamos ver primeiro, que nós temos que mais focar agora, nós temos aqui o continente asiático, Eurásia, a Ásia e a Europa. Dentro dessa questão, eu tenho o quê? Eu tenho a divisão regional da Ásia, aonde eu coloquei com umas cores bem fortes para chamar a atenção de vocês, porque nós temos que saber cada uma delas, especificando cada uma delas. Então nós vamos aí nós vamos falar um pouquinho aí primeiramente da Ásia Setentrional, faz divisa com a região norte aqui, ó, com o Polo Norte. Aqui está a Rússia, o maior país do mundo, e aqui já está o Círculo Polar Ártico. Eu tenho a Ásia Central, eu tenho a Ásia Ocidental, onde está situado os 15 países que compõem o Oriente Médio nessa região aí. Eu tenho a Ásia Meridional, eu tenho aqui a Ásia Oriental e eu tenho o Sudeste da Ásia, que são as ilhas formadas por movimentos insulares. Aqui eu tenho cada especificação do continente asiático, onde nós temos que aprender nesse livro 3 todas as características de cada uma delas. Então vamos lá. Quando nós falamos da Ásia, nós já sabemos, eu já mostrei isso aqui para vocês. É o continente mais extenso e mais populoso do continente. É o maior continente do mundo, mais extenso, mais populoso. China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aproximadamente. Índia, 1 bilhão e 300 milhões aproximadamente. Um terço da área da Terra, 3/5 da humanidade do planeta está localizado no continente asiático. Essa parte nós já vimos nos aspectos físicos, que são os limites territoriais que a Ásia apresenta. Eu tenho um relevo com grande altitude, que nós já vimos isso aí também. Um relevo que nós vamos ter com 8.850 metros, aonde eu tenho o Monte Everest, que fica entre Nepal, China, Butão e Bangladesh, que é a maior cordilheira de montanha. A depressão mais profunda nós já vimos também, que é o Mar Morto, que atinge 450 metros abaixo do nível do mar, que fica no continente asiático. Clima ele é dividido em 4 regiões climáticas: siberiano, mediterrâneo, desértico e clima de monções. Cultura e economia do continente asiático. Eu tenho uma cultura muito diversificada, nono ano. Por que eu tenho uma cultura muito diversificada? Porque eu tenho povos de várias etnias nesse continente. Primeiramente, a diversidade caracteriza a cultura e a economia. No leste e no sudeste predominam as religiões budistas e shintoístas, as línguas sino-tibetanas e malaio-polinésias. Economia do continente asiático, nós temos o PIB da China como o maior do mundo, seguindo da Índia, e depois vem o Japão. As economias chinesas e indianas têm crescido rapidamente. Eles estão crescendo mais de 8%. Esse ano, com o coronavírus, com a pandemia do coronavírus, está comprovado, o único país que vai ter um crescimento no produto interno bruto, que é o PIB, é a China. Pelo critério do PIB nominal, calculado pela taxa de câmbio, o Japão ainda é a maior economia asiática, a segunda maior do mundo. Porque quando nós falamos Japão, nós estamos falando de economia desenvolvida. A China, a questão da China é exportação. A partir de 1970, com as zonas de aberturas econômicas especiais, a China começou o seu maior processo de exportação. E é um país que mais vende no mundo. Só que lá dentro as condições de vida é péssimas, o salário é pior do que no Brasil, vive-se pior do que no Brasil. Só que tem muitas pessoas, vende muito. A partir de 1970, porque antes era um partido totalmente comunista. A hegemonia no resto do continente, as religiões, islamismo e hinduísmo. Eu tenho nos idiomas de origem europeia, semética e altaica. Na economia, países com elevado desenvolvimento, como Japão, e muitos subdesenvolvidos como Iêmen, Timor-Leste, Nepal e Bangladesh. Países com crescimento acelerado como a China e a Índia têm potencial no futuro para poder comandar a China, comandar o planeta. E parece que isso aí está acontecendo agora já, nesse momento de coronavírus, ela está tendo um crescimento muito grande aí perante os outros países. O continente asiático é o maior do mundo, com 29,4% das terras. O continente asiático, nós vamos falar dele agora, o mais populoso, com quase 4 bilhões de pessoas, aproximadamente, 60% total da Terra.
Dos 10 países mais populosos, 6 encontram no continente asiático. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Rússia e Japão. Banhada por 3 oceanos Índicos, ao sul, Pacífico, Índico ao sul, Pacífico a leste e Antártico ao norte. E as principais religiões são o islamismo, hinduísmo e o budismo. Agora o que eu quero voltar aqui com vocês, chamar a atenção de vocês aqui, em relação à questão, quando nós falamos da divisão regional da Ásia. Quando nós falamos do Oriente Médio, nós temos aí 15 países localizados nesse local, que é na Ásia Ocidental, as maiores reservas mundiais de petróleo, uma localização totalmente estratégica, aonde nós temos aí uma grande importância nesse contexto, no contexto geopolítico mundial, porque aqui estão as maiores reservas mundiais de petróleo que abastece o planeta todo. A Ásia Setentrional, eu vou ter uma Ásia mais inóspita na parte demográfica por causa do frio. A Ásia Central já tem a Ásia, a grande população dela vai estar na divisa com a Europa, na Eurásia, porque é onde vai estar a maior população dentro do continente. Então eu vou deixar para vocês agora, nós vamos fazer como tarefa agora no aplicativo Zoom, vocês vão fazer para mim a leitura da página 374 a 376, exercício agora para ser corrigido no aplicativo Zoom, às 11 horas, página 378, página 378, página 377 e página 378. Na próxima aula, eu vou montar uma aula específica para vocês somente sobre o Oriente Médio, correto? Então todos fiquem com Deus, aguardo vocês daqui a pouco no aplicativo Zoom. Muito obrigado pela aula.